Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, na busca de uma espiritualidade prática, desconstruindo as caixinhas, os sistemas que não são uma espiritualidade prática, tá? Por que não são? Porque não tem prática religiosa, né? Pode ser até que tenha para aqueles que estão dentro, oficiando, vamos dizer assim. Eu não acredito nisso. Que a gente conhece N padres, eh, cardeais, bispos, que são quase que líderes políticos ou líderes de clube, meio funcionário público. Mas sempre foi assim, Cristina? Sim, a maior parte das vezes. Aliás, acho que foi pior, tá? A história da Igreja Católica deveria ser lida e contada. As pessoas se atêm a quando vão falar de religião, somente ao livro, ao conjunto de livros. Que livro? Quando a gente está falando de ocidental, né. Estou falando de religião judaico-cristã. Bom, acredito que os muçulmanos têm um livro deles, e tem, o Alcorão, que tem muito a ver com Moisés, que tem muito a ver com alguma coisa do Cristo, sim, Maria é citada, o Cristo é citado como profeta. Tá. Cristina, você é agnóstica? Não. Eu prego o agnosticismo? Não, eu prego uma espiritualidade prática, condizente com o século XX e XXI, porque fiz o processo no século passado, vamos dizer assim, e desde que inaugurou esse século, que eu tinha esperança, eu e mais meia dúzia, vamos dizer assim, de que a coisa se ampliasse, principalmente em termos desse país, né, se ampliasse, que a visão das pessoas se ampliassem, que elas saíssem da caixinha, mas de uma maneira saudável, não é de uma maneira qualquer, entendeu? Não estou falando isso, não é bagunça, porque nós temos a possibilidade de uma liberdade religiosa, né. Então a gente tem o espiritismo, Umbanda, Candomblé, todas as filosofias aqui pegam, né, tudo, mas não saímos do lugar. Então qual é o problema? É o paradigma. E se fala muito de paradigma, começou-se a falar, a partir de algumas ideias que começaram a ser veiculadas através do entretenimento. Gente, quando eu falo: "Tem que estudar história, tem que estudar filosofia", é livro, não é ver filme, sabe. Filme não traz cultura para ninguém, nem verdade para ninguém, é uma interpretação. Agora mesmo a gente tem aí o filme de Napoleão de Ridley Scott, ele ficou irado porque criticaram. E as pessoas e ele tem razão em parte, porque veja, não é a história de Napoleão. Você quer saber da história de Napoleão? Você vai lá estudar a história francesa e estuda a história de Napoleão, pega um livro, 2 livros, 3 livros, também não é o primeiro livro que você encontra na frente, que vai te trazer a verdade sobre aquilo. Eu já li biografias de Napoleão, já li sobre Josefina, que é uma figura importante, tem que ler o contexto da época, o que os outros falavam, a história da Espanha, a história da Inglaterra, que fizeram guerra com ele, na própria Rússia, né. Então, se você quer realmente saber, você não é o caminho, não é o entretenimento. Para que serve o entretenimento? Para nada. Para confundir o povo, para eles dizem que é para divertir, né. Mas veja, se eu pego um tema histórico, Napoleão, Jesus Cristo, Moisés, né, e deturpo, eu estou divertindo, não estou divertindo nem informando. Porque o que que tem de divertido numa história passada religiosa? Nada. Geralmente é um dramalhão. Os 10 mandamentos, a história de Jesus Cristo, a paixão de Cristo. São interpretações de quem escreveu, o roteiro e de quem filmou, o cineasta. São interpretações. E eu vou comungar com aquela interpretação? Posso ou não, mas aquilo não é uma verdade histórica, nem religiosa. E também não tem nada a ver com espiritualidade prática. Então as pessoas querem uma espiritualidade, querem alcançar uma luz, uma verdade, assistindo filme,
lendo a Bíblia sem nenhuma interpretação, sem nenhum apoio histórico, né, às vezes nem leem, escutam. Vou escutar o Cid Moreira ler a Bíblia. Bonito, só, bonito, um bom narrador, ó, que voz bonita e tal, ele era locutor da Rede Globo. E daí? O que que acrescentou? O que que trouxe para você? Drama, emoção, é isso? Espiritualidade prática não tem nada a ver com isso. Então, um caminho de espiritualidade prática para quê? Para eu ter estabilidade, felicidade, bem-estar, cumprir meu propósito, me superar, cuidar do meu corpo, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha mente, tá bom? Quase que eu já dei um decálogo para vocês. Para o pessoal dizer: "Mas do que serve isso?". Eu pergunto do que serve essas caixinhas, a não ser ao sistema que as criou. Então, qual é o problema? Eu sempre disse que o problema era o ser humano, eu sempre falei, né, levanta a terra, tira o ser humano, a terra vai continuar existindo como continuou existindo, a Grécia como a gente conheceu acabou, Babilônia, quando a gente ouviu falar, Mesopotâmia, lá a Suméria, continua. O Egito teve toda uma transformação, e por quê? Né, porque não sumiu igual a Babilônia. Está ali no Mediterrâneo, foi dominado por árabe, mas aquele Egito, aquele império, não existe mais aquela civilização, existe o local. Porque não some o local. Que nações teve aqui, né? O Canadá, e os Estados Unidos agora com essa história, né, politicamente correto, First Nations, as primeiras nações. Quem são as primeiras nações? Será que as primeiras nações são os moicanos, os, Seus, os índios que estavam por lá? Será? Antes deles, nada, terra vazia? Quanto tempo tem aquilo? Eles não têm livro, eles não têm relato. Não é uma civilização, um tipo de nação que escreva, tem moralidade, estão vivendo ali como quase como nômades, pouco sedentário, uma mistura muito pouco, como se fosse uma transição entre o nomadismo e o sedentarismo, mas eles se deslocam bastante, sempre se deslocaram. Acredito que ainda, se ainda tem nação, e tem algumas, como aqui. Só que aqui já está muito sedentária todas as nações indígenas que aqui existiam quando chegaram portugueses. Então a gente tinha Guarani, Tupi-Guarani, G, Yanomami, eh, Potiguara, Aimoré. Eu conheci algumas, por quê? Porque eu trabalhei com linguística, vendo exatamente essa questão. Né, havia projetos de linguística quando eu estava fazendo graduação e era uma coisa que sempre me interessou. Depois eu fui chamada para trabalhar no Mato Grosso do Sul, um período, acabei não ficando, que era para dar aula de português para Guarani, proibindo eles de falarem Guarani, e eu falei: "Não, aí não está correto, não vou participar disso". Ali em Mato Grosso do Sul, pegando o Paraguai, né, e a Bolívia. Eh, Deve ter ainda índios lá, não voltei mais lá, mas ainda deve ter, ou pelo menos descendentes, tá. Aqui no sul tem os Nonoai, e deve ter outros também, né, mas é resquício. Mas quando o português chegou aqui, e chegou somente há 500 anos, é muito próximo, tá. O que existia antes? Qual era a idade deles aqui? Também não era essa idade toda. A civilização maia, asteca, né, inca, tolteca, toda aquela Mesoamérica é muito mais antiga. Então é possível que tenha havido, que tenha tido algum extermínio geral, floresta vem, cresce, e aí se estabelece outro tipo, e assim vai. Então a gente tem que entender esses movimentos, né, esses estudos que a gente percebe, de movimentos de civilização, de extinção, que não é só do ser humano, também existe extinção de planta, extinção de animal. Há um movimento constante que as pessoas
já deveriam ter absorvido e não absorveram, apesar de toda a ciência, que é a Terra é um organismo vivo, isso não é invencionice não, gente. Ele é um planeta que tem pulsação, movimento das águas, movimento das placas tectônicas, movimento do seu núcleo, movimento, então não tem nada parado, não tem nada estanque, não aquele idiota que chega e fala assim: "A Terra é plana e está parada não sei aonde", eu queria saber, não está parada no meio do nada, né, nas costas de uma tartaruga, nas costas de um elefante, que está parado também, que não está andando para lugar nenhum. Quer dizer, é tanta idiotice que a gente vê no século XXI, com toda a tecnologia, com toda a internet, com toda a globalização e a informação à vontade, e aí vem umas pessoas falarem umas coisas dessas, né. E a origem, Cristina? A gente veio de outro planeta e tal. Gente, calma, se você não consegue saber nem aqui, como é que você vai saber de outro planeta? Se você não consegue estudar as civilizações antigas aqui, porque a gente não pode apagar a pré-história. Não tem como acabar a pré-história ou proto-história, ou as idades, o paleolítico, o mesolítico, o neolítico, e essas idades, elas são grandes, são medições grandes, durações longas. E aí vem falar que o ser humano, Adão e Eva, tem 5.000 anos. Poxa gente, aí não. Aí não. Aí o outro sai pela tangente, nem tudo que está escrito na Bíblia foi verdade. Então para que um livro desse? Porque esse livro ele influencia. Esse livro, ele determina, ele é pesado nesse sentido. Não se trata simplesmente de pegar a Bíblia e colocar do lado, tipo: "Ah, não vou mais ver", porque todo o entretenimento, toda a mídia, toda a maior parte da ciência, o que se fez e o que não se fez em termos de história tem a ver com isso daqui. Então, eu separei aqui para refalar, né, falar de novo sobre essa questão de Caim e Abel. Porque quando uma pessoa fala: "O problema é humano", aí eu falo: "Que humano?". Eu sei que o problema é o ser humano, mas que humano? O que que é ser humano? Vou repetir essa pergunta já pela terceira vez em meus vídeos. O que é ser humano? O que somos nós? É o que é ser humano. O que somos nós fica muito genérico, mas o que é ser humano? É errar só? É ser um capeta encarnado que só faz coisa errada, que precisa ter alguém com chicote mandando para poder obedecer? Então aqui, nós temos um problema em Caim e Abel. São 2 irmãos. Eles simbolizam, ainda que simbolize 2 tipos de atividade que existiram no paleolítico nômade e do neolítico sedentário, que é o agricultor, né, o criador, o outro era coletor e caçador, mas Caim não é coletor e caçador. Então quem força a interpretação para esse tipo de coisa, força. Ali nós temos dois irmãos, um cuidando lá da terra, muito bem, vegetariano, vamos dizer assim, seus grãos, seus legumes, suas folhas lá, e o outro com as suas ovelhas. Que aliás, quando a gente fala ovelha, a gente fica assim: onde que se cria ovelha? Em pleno deserto? Tudo isso a gente tem que ver que essas histórias estão sendo contadas como daquele povo ali naquela região desértica, e na verdade elas se referem a lendas e histórias de outros povos em outros lugares. Isso aqui fica uma evidência. A questão do camelo, a questão das ovelhas, a questão dos porcos, eles podem ser datados. Inclusive, de que lugar pertencia, onde veio, quem cultivava, por quê. Então não procede. Tem coisa aqui que é como se fosse assim: "Olha, em termos de literatura, pecou na verossimilhança". Não procede ter aquele animal naquele momento ali. Mas estamos falando de uma oferenda. Uma oferenda, aí a culpa é do humano Caim e do humano Abel, ou foi desse Deus, dessa criatura criada, antropomorfizada
que dominava ali aquela situação, aquela região. Porque assim, um oferece aqui não tem nada que está ruim a oferenda do Caim. Ele cultivava o solo, ele ofereceu o que ele tinha, ele apresentou produtos do solo numa oferenda a Javé, ou Iavé, o javista aqui. E Abel também ofereceu primícias e gordura do seu rebanho. Então, novelinhos, né? Os jovenzinhos, mais a gordura. E Javé só se agradou de Abel. Por quê? Quem é que criou o conflito? Foi Caim e Abel? Não. Foi um Deus que se meteu no meio e que criou isso daí, que é o que a gente vive até hoje. É um ser divino, é alguém de autoridade, que se impõe à autoridade e que escolhe esse é bom e esse é mau. Aí um mata o outro, claro. E nesse processo, ele ainda não aceita o perdão e também não permite que ninguém o mate, que ninguém o castigue, que ninguém o vingue. Por que que queriam vingar? Iam vingar a morte de Caim quando Caim morresse ou vingariam a morte de Abel? As duas coisas. E ele interfere em todo esse processo. Então, esse episódio, para mim, ele não é exemplar no sentido positivo, mas ele me dá conta de uma coisa muito, terrível. E eu estou fazendo mais pesquisa para mostrar por que este Deus, mais adiante a gente vai ver pela enésima vez, são várias vezes que ele repete, o javista. Eu sou Javé, teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito. Parabéns, deu. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada que assemelhe ao que existe. Ele não disse que não existia. Ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo da terra, nas águas que estão debaixo da terra. Nas águas que estão debaixo da terra, ele estava se referindo ao quê? Aos aquíferos. Tem seres que vivem dentro dos aquíferos, deuses. Netuno, por exemplo, é isso? Sereias, Nereidas, é isso que ele está se referindo? Não te prostrarás diante desses deuses. Então, assim, eles existem, eles estão presentes, eles estão aí, ou seja, seres portentosos, que não se sabe, que a gente não, se não sabe, a gente não sabe quem a gente é, não vai saber nem o que, que é isso aqui. Se isso aqui é só projeção, ou se tinha seres especiais, com uma força especial, um que desenvolve uma habilidade e vem dominar o outro povo. Veja, se a gente sai daqui, meia dúzia, e vai dominar um povo que não tenha tido contato com a civilização, o que que vocês acham que nós seremos? Deuses para eles. Se a gente chegar lá com o celular e mostrar, né, a, com o celular lá, as coisinhas bonitinhas passando, filmezinho. Ó. É que hoje é difícil você arranjar um canto nesse globo que não tenha já tido contato, porque isso o sistema já se preocupou antes de você de fazer uma rede global conectada, nem que seja dando o telefone de graça e colocando antena lá. Raro vai ser o local que não vai ter. Então você não pode adorar, né? E por quê? Porque eu, Javé, teu Deus, ele não disse que ele era o Deus de todo o universo. O javista nunca proclamou isso. Quem proclama isso? Quem resolveu proclamar isso, se não o homem? Se não a nação que começou a crescer? Ou se não foi uma invencionice depois? Sou um Deus ciumento. Ora, eu não preciso de um Deus que tenha o mesmo defeito que tem o meu marido, o outro ali, sabe? Um Deus, dentro da concepção de divindade, de divino, ele é
todo portentoso, todo poderoso, amor, misericórdia, luz, verdade, e não isso aqui. Isso aqui eu não preciso, que a gente mesmo, entre nós, a gente está querendo acabar, como é que eu vou aceitar? Eu querendo acabar com o ciúme dentro de mim, não aceitando o ciúme de quem está comigo, não aceitando o ciúme entre irmãos, que eu sempre no meu primeiro casamento, tinham 3 crianças, e nessas 3 crianças, às vezes havia disputa, né, não eram meus filhos. E para com ciúme, a gente dá presente para todos igual, a gente está fazendo passeio para todos iguais. Então a gente não aceita o ciúme, o apego, sabe, a birra, mas a gente tem um Deus aqui assim, um Deus ciumento que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta. Ainda é assim, ó, ele é vingativo e maldiz. A maldição. A culpa foi sua, vamos dizer assim, mas eu vou abominar teus descendentes da primeira, da segunda, terceira. Gente, você consegue cultuar um Deus desse só se ele te der muita coisa. Será que foi isso? Te dá terra? Te dá riqueza? É isso? Então eles adoram Deus por barganha, porque o que dá aqui? Amor? Em que geração? Tem que guardar todos os mandamentos, senão você morre. Você está condenado. E tem um monte de mandamentos aqui, né? Porque o Deuteronômio tem mandamentos, o Levítico tem mandamentos e assim por diante. E aí aqui, ó, na época em que Moisés liderou os hebreus em direção à terra prometida, e ele não entra. Por quê? Ele não entra, não é porque não deu tempo, gente. É porque o Deus que ele obedeceu, que ele trouxe os mandamentos, não permitiu. Porque ele era uma pessoa de iniquidade e não merecia, depois de tudo que ele fez. Esse Deus não perdoou as falhas de humanidade de um Moisés, de um profeta. Por que eu vou adorar esse Deus? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz que Jesus Cristo considerou ele como Deus, que Jesus Cristo é uma continuidade, é o próprio Javé, porque os testemunhos de Jeová, eles dizem isso, que Jeová é Javé e Jesus Cristo é Jeová, é Javé. Completamente louco e incompatível isso, completamente. E, mais uma vez, a gente vai ter a interpretação de um homem, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que simplesmente, gente, inventa e se bloqueia. Mas a gente está no século XXI. Se eu estivesse falando isso no século XIX, bom, século XIX, a gente estava começando, né, colocar ciência e tal, talvez eu fosse até mais bem ouvida. Bom, na figura de homem, claro, bem verdade. Mas eu estou no século XXI como um arauto falando e tem muita gente que vem me perguntar: "Mas como, onde, por quê? Mas por que você está falando isso? Mas não sei o quê". Por quê? Se a gente for ver, a quantidade ainda de católicos, evangélicos, luteranos, não sei o quê, ainda é muito, muito grande nesse país e tem uma configuração. Todos também são um pouco espírita, um pouco umbandistas, um pouco candomblecistas, um pouco tudo isso, ou seja, nenhuma dessas outras práticas que estariam completamente contrárias a tudo que está escrito aqui, afinal de contas, você não pode adorar nenhum outro Deus, nem o Cristo, né? Porque o Cristo veio contestar tudo isso, não para colocar bagunça, mas para colocar a espiritualidade prática, e que ninguém praticou. E quem praticou, os poucos que praticaram, foram rechaçados. Quem são esses poucos? Aqueles que a gente está muito confuso, né, dentro da igreja, mas os santos místicos, aqueles que realmente fazem um processo. Porque assim, a beleza, né? Eu não posso
jogar o cara fora, senão ele vai criar uma outra religião, então eu tenho que aceitar ele. Só que eu coloco ele no mesmo panteão que um Agostinho, que um Boaventura, que um outro Benedito, que um outro. Só doutores. O início da igreja é cheio de doutores, né? Doutores na lei, doutores, né? Eram pessoas que estudavam, que estudaram na Grécia, inclusive, que estudaram em Alexandria, que estudaram em Roma, que a gente chama de patrística, né? Então, que filosofavam, que se debruçavam sobre os textos, não só o Evangelho, mas acrescentando isso aqui. Por que acrescentaram todo esse livro específico de um povo que a gente está lendo aqui, que é o povo que Moisés liderou para tomar aquela terra que hoje a gente reconhece como Israel, né? Por que a gente tem que seguir esse mesmo Deus? Porque os que eram discípulos do Cristo e os discípulos dos discípulos, os discípulos dos discípulos, ainda se consideravam como uma seita judaica. E isso não é de se estranhar, porque na época que Moisés liderou, haviam seitas. Não tinha um só povo, porque o povo que foi para o Egito foi uma parte dos hebreus que saíram da Babilônia, que isso é outra coisa que parece que ninguém sabe, mas está escrito. Mas o pastor não falou, mas eu não quero saber, né? Você não tem que ficar seguindo. Você é analfabeto, iletrado, fica naquela passividade para ir. O pastor está falando só, será que é isso mesmo? Ah, você tem que confiar. Ah, porque ele fala com o Espírito Santo. Então tem muita manipulação e a pessoa aceita, mas depois não reclama que ela está com medo, ela está sendo punida, ela não tem uma felicidade, ela não tem felicidade aqui, não vai encontrar felicidade em lugar algum. Porque essa história, né, para judeu não tem depois da morte. Pode esquecer. Para o judeu mesmo, em terra fica lá esperando o dia do juízo final, com a vinda do Messias. É uma escatologia pesada. Para o judeu praticante é pesado isso. E o pentecostal aqui, o evangélico, fica brincando de judaísmo, estudando cabala, se aproximando, mas não quer isso, porque sabe que através do Cristo há um paraíso, há um purgatório, há uma vida após a morte que o judeu nega. Ele tem que esperar, mesmo depois de morto. Portanto, gente, abre o olho. A caixinha, ela te oprime, ela te mente, engana. E nós temos toda uma estrutura de uma civilização ocidental, mas mais para cá, porque na Europa isso já está sendo questionado e muito. Claro que a Itália ainda continua muito católica, mas será? Eles brigam muito. Eu li muito Umberto Eco, um grande erudito italiano. Ele tem um livro sobre a Idade Média ótimo. Não é nem o nome da rosa, o romance dele, não. Estou falando um livro mesmo de estudos semiológicos, em que ele vai falar, inclusive, coisas tão interessantes, como, por exemplo, essa história de que eram deuses astronautas, se vieram do espaço ou não. Tem muita coisa que na Idade Média se especulava, mas era porque não se sabia nada de monstros, sabe? São coisas hilárias. E ele fez uma pesquisa. Isso é muito interessante. A história dos lugares paradisíacos, histórias, né, das lendas bíblicas mesmo, da onde que tirou, ele tem muita coisa boa. Então, estudando história, semiologia, sabe, eruditamente, a gente pode trazer. O pastor faz isso? Não. O pastor da sua igreja é estudado nisso? Não. Ele é formado, quando muito, em oratória e decora pedaços da Bíblia. Pedaços. Porque os outros que a gente vai lá e questionar, isso aí não se pergunta, isso aí não se questiona, isso aí é assim mesmo. Eu perguntei, mas vem cá, pastor, e o Levítico é cheio de regras aqui que vocês mesmos não seguem. Aí sabe qual foi a resposta do último pastor que eu perguntei? O livro dos Levíticos são para levitas, não sou levita, então não é para mim. Boa, né?
Hum, uma boa saída. Mas será que esse livro todo é para você então? Você também não é judeu, você não é israelita, eu não sou levita, como eu não sou israelita, como eu não sou cananeu, nem amoreu, nem ferezeu, nem jebuseu, zeu, jebuseu, uns nomes aqui loucos, que eram todas as raças que estavam lá, porque eram tribos e tribos e tribos, eles viviam de uma maneira nômade. A figura de Abel é uma figura rara de cultivo. A maior parte deles eram criadores, andavam para lá, para cá, de cá para lá, o tempo todo. Mas não eram coletores nem caçadores, apenas como criadores, caminhavam para lá e para cá com seus rebanhos. E poucos faziam agricultura. Então, esse livro aqui, toda essa parte do Antigo Testamento, ele vai incomodar muito. Os profetas também. Tem cada profeta fazendo profecia, que eu posso dizer para você que todas as profecias já se cumpriram lá no tempo deles. E as pessoas estão querendo ver profecias escatológicas ainda hoje. O que que é escatológico? A escatologia é que estuda um discurso específico, apocalípticos, de final de mundo, não é nem final de era ou de raça, fim de mundo. O troço é pesado, é uma profecia, sabe, de vai acabar o quê? A Terra, gente. E quantas vezes essa Terra acabou? Nenhuma e nem vai. A não ser que se provoque isso intencionalmente, mas aquele que fizer, ou a nação que fizer, vai junto. É por isso que não faz. Isto eu percebi na Guerra Fria. A Guerra Fria foi mantida uma a população toda da Terra em tensão. Tem um filósofo que eu gostei muito, ele até esteve no Brasil, Pierre Bourdieu. Eu li bastante coisa dele. E uma das coisas que ele falava era sobre isso, essa manutenção da Guerra Fria, manipulando as liberdades simbólicas de cada povo. O que que ele queria dizer com isso? Ele tinha a economia das trocas simbólicas. Eu tenho que manter o terrorismo, o medo, o terror, porque já estava vindo toda a comunicação, a informação através da televisão, através do cinema. E como que eu vou manter essas pessoas sob o meu controle? Não tem controle de extraterrestre, nem de intraterrestre. É o ser humano, está aqui, é um Caim e um Abel. É um Abel agradando lá ao poderosão, mas não é poderosão. É um grupo, é um grupo que se impõe, que quer dominar. Não quer dizer que seja o melhor, nem o bom, nem o mais rico, mas é o que oprime. E o outro que se dane, que se ferre. Aí ele vai acabar constituindo um outro, óbvio. E aí fica a guerra entre um e outro. Então eu sou o prometido, o escolhido, eu detesto esse nome, tá? E vocês, muitas pessoas, não fazem só comigo, fazem com N pessoas. Eu já escutei Leandro Carnal, independente de qualquer ideologia que ele tenha, ele foi uma pessoa que estudou, que escolheu estudar inglês, se formar em história, fazer mestrado, fazer doutorado, papapá, fez concurso. Aí vem a pessoa e fala assim: nossa, que facilidade você tem, que dom você recebeu de Deus. O Cortella também fala isso, que a última coisa que ele aguenta é a pessoa falar: você tem o dom. Ele falou: dom nada. Foi um esforço, um sacrifício. Eu tive que aprender a falar, a fazer locução. Então, quando a pessoa fala assim: "Você recebeu o dom", eu não recebi o dom, eu cultivei qualidades que todos temos: inteligência,
mediunidade, vocês botam o nome de mediunidade, outro bota o nome de para não sei o que lá, sabe, isso não interessa os nomes que se dá. É capacidade de ter uma sensibilidade mais abrangente, de sair do corpo, de conversar com os seres que estão em outra dimensão. Beleza, estão tudo vivo aí. A morte não existe. Há quanto tempo você sabe disso? Há muito tempo. Como assim? Sempre houve a proibição de algo que existe. Eu não proíbo o que não existe. Vamos lá, proíbe uma coisa que não existe. Eu desafio vocês a me fazerem uma proibição de algo que não existe. É possível? Como que eu vou pronunciar algo que não existe para proibir você de fazer? Consegue conceber? Nem um portentoso desse aqui. E, gente, eu falo portentoso dentro do critério grego, tá? Portentoso é aquele que o pessoal considera como Deus, cheio de poderes, e o portentado é aquele que recebe. Então, Ulisses é um portentado e o Netúnio, por exemplo, seria um portentoso. Uma entidade lá, toda poderosa dos mares. São lendas, são arquétipos, são consciências no máximo, mas não isso para esse tipo de adoração. Agora, se você quiser adorar, parabéns, mas veja, a questão é o que traz esse texto. Uma escatologia de fim de mundo, um terror, um medo, uma obediência na base do castigo, não da consciência, punições, maldições, e nem com tudo isto o ser humano acertou, nem mesmo eles. Eles não foram o melhor povo, nem são o que pisaram essa terra e que pisa, nem ninguém. Então o problema é o ser humano, puramente humano, humaníssimo. Não é o humano que veio do espaço, não é o humano que veio do centro da Terra, é o ser humano, não importa de onde, chegou aqui, tem esse corpício, essa mente, esse cérebro, essa cabeça, acabou. Tem que fazer esforço, tem que fazer sacrifício? Tem. Tem que tipo de sacrifício? Sacrifício com Deus? Não. Sacrificar é tornar sagrado a si mesmo. Como é que eu me torno sagrado? Acabando com o ego, acabando com as defesas, acabando com as mentiras de mim para mim. Essa é a espiritualidade prática. Eu tenho que olhar em verdade para mim. Não precisa ficar apresentando para o outro. Eu não tenho que fazer um caminho de espiritualidade prática, que aliás a igreja colocou isso, e eu acho isso horroroso, de eu ter que me expor para uma comunidade, eu sou vaidoso, eu sou vil, eu sou orgulhoso. Não tem que fazer isso na frente do outro. Claro que se eu estiver afetando o outro, é bom que você reconheça para que você também não continue, né, errando. Minha avó dizia: "Olha os brios". O que que são brios? Brios é uma vergonha, você não quer errar, você não quer magoar, você não quer fazer. Esse tipo de ser humano, estou falando abaixo disso. O mediano aí. Para você alcançar um bem-estar, porque veja, se eu não fiz mal, se eu sempre procurei acertar, se eu estou fazendo as coisas boas, por que que eu não vou dormir? Por que as pessoas não dormem? Por que há tanta ansiedade? Insônia. "Ah, Cristina, não errei". Claro que errou, claro que tem culpa. Quando não tem culpa, se caga de medo. De quê? De quê? Desse terror subjetivo? Você assiste filme de terror? Então já acaba com filme de terror. Tá, então não assiste filme de terror, Cristina, não assiste suspense. Mas eu vejo jornal. Ah, você vê jornal da CNN? Você vê jornal Globo? Você vê jornal do SBT? Pronto, tá aí, o filme de terror tá aí. E é pior, porque você acha que é real. Porque só vão mostrar para você o pior. Isto está na base da história do diabo. Faz o terror e pronto, reina sobre eles. Eles colocam o terror pelos fundos da sua casa e vêm pela frente te dando a salvação. Essa é uma história muito velha. É um princípio que o pessoal fala. Eu coloco
né, de uma maneira subliminar e subreptícia, aquilo que eu quero fazer com que depois você peça para mim, que entro pela frente: "Oh, está acontecendo isso", aí você vai lá e me salva, mas fui eu que coloquei aquilo. Então fui eu que coloquei o medo, fui eu que coloquei a maldição, né, tá aqui, e eu que venho para te salvar. Então você vai me adorar, se você não me adorar, teus descendentes até a quinta geração estarão punidos. Aí, assim, eu tenho que considerar se minha vida está ruim, eu tenho que olhar para trás e ir lá nos ancestrais. Mas não é por isso que se faz um trabalho, que hoje tem, né, de, soltura e perdão, mas é principalmente para soltar, não é para entender, não é para ir lá e passar a mãozinha em cima, não é nada disso. Quando eu perdoo os ancestrais, ent coisas passam vibracionalmente, porque é uma repetição. E você acaba vivenciando junto com uma pessoa, vivencia dentro da barriga da mãe, etcétera, etcétera. Então eu libero e digo: "O que é teu, fica contigo". Sempre, de ancestrais, de pai, de mãe, de irmão, de marido, de companheiro e de filho. O que é de cada um, fica com cada um. Ninguém tem que carregar nada de ninguém, nem erro, nem culpa, nem consequência, não tem. Assuma o que é teu, que já está de bom tamanho, faça a teu processo, a tua iluminação e alcance o bem-estar e a liberdade prometida. Como? Em uma terra santa, depois da morte? Não, aqui e agora, nesta terra, aqui, nessa existência. Porque você escolheu estar aqui. Mas você vai estar aqui, assim, e fora daqui também assim. Não há diferença. E dizer que a vida aqui é horrorosa, que a culpa é do corpo, que a culpa é da carne, massacrar toda essa vida é um discurso velho que você vai encontrar aqui nesse livro, e está errado. Chicote em cima de chicote da carne. A Igreja Católica adotou isso a partir daqui, por isso que eu digo, não tem nada a ver. Eu não vi o Cristo falar isso, ninguém viu nos textos, ainda que deturpados, ainda que mexidos, porque quem são os gnósticos? Que as pessoas falam: "Cristina, mas os gnósticos, os textos apócrifos", sim, eles melhoram um pouco, eles dão um pouco mais conta daquilo que um grande ser que passou por aqui, você pode dizer um avatar, um grande mestre, né, uma pessoa mais iluminada passou por aqui e falou, mas, gente, também não é o criador de todo esse universo fabuloso, fantástico, que a gente não consegue nem mensurar. A gente não consegue mensurar, não consegue nada. E tem gente maluca dizendo que a gente já está indo para Marte, que a gente já está, sabe, num avanço disso, daquilo. Não tem esse avanço, não tem isso, é viagem, isso é mídia. E que mídia é essa? Gente, tem vocês não sabem separar as mídias. Tem mídia oficial realmente, tem uma mídia que já manipula, mas tem uma mídia louca, gente, que é de tabloide. Aquela que faz fofoca, que mente descaradamente, mas não tem compromisso com a verdade. Se você for ver no editorial, o compromisso dela é com entretenimento. Então, se ela quiser inventar para você que não sei quem lá é um anjo que veio de não sei da onde, eles acham que essa história diverte. Então publica, só que tem gente que lê como verdade. E por que ressoa? Porque eu fico esperando que alguém me diga sempre o que é verdadeiro, o que é real, porque eu sou incapaz de ver o que é real e que eu sou verdadeiro. Então começa a assumir a sua responsabilidade por buscar isto, começando pela sua verdade, pela sua observação. Eu fico esperando que alguém me elogie. Eu sou boa? Eu sou boa? Você acha que eu sou legal? Eu estou bem? Eu estou bonita? Eu estou apresentável? Eu estou isso? Eu estou aquilo? Olha quanta insegurança, gente, olha quanto poder você dá para o outro. E dentro da espiritualidade, isso é patente.
E quem vai dizer para você que você é bom? Quando disser, desconfie. Então, solta esse desejo de reconhecimento do outro que é igual a você, às vezes até menos que você, estudou menos, tem menos inteligência, menos consciência, menos tudo e você está lá: "Eu estou bem, eu estou bem, você acha que eu estou bem?". Então essa juventude, com esse desejo de pertencimento, coisa parece uma coisa doente. Pertencer a quem? A quê? Se você nem se pertence. Aí ficam se enfiando em grupetos, ninguém larga a mão de ninguém, agora virou modinha esse bordão, ninguém larga a mão de ninguém, vamos tudo para o abismo, tudo junto. É isso, vamos tudo para o inferno, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos todo mundo se afundar em terror juntos. Gente, isso é uma ideologia. Estão colocando aí, porque se fica todo mundo junto aqui, eles controlam mais facilmente tudo junto. Imagina tudo disperso, diversas mentalidades. O sistema não gosta disso. E afinal de contas, nós crescemos em quantidade assombrosa. De 2 bilhões lá no século XX, 2,5 bilhões, nós deu um salto aí quântico, já estão com 8 bilhões. Ah, agradece a medicina, agradece as vacinas, a toda a ciência, porque nos multiplicamos sem morte. E todas as guerras que já aconteceram, que continuam a acontecer, não deram o número de mortes suficiente, porque nasce muito mais gente. Está virando uma progressão geométrica e não mais aritmética. Então, vamos nessa. Cada um tem que saber de si. Quem sou eu, para mim. Não é quem sou eu, se eu vim do espaço, tem que ver a minha linhagem. Gente, esquece isso. Tanto faz com se você veio de um espaço e te largaram aqui da nave, boa coisa você não é. Ou esqueceram de você. Lembra aquele filme? Esqueceram de mim, um, dois. Então, esqueceram de você e você está aqui fazendo o quê? Mas você está como ser humano, humaníssimo. Não adianta você dizer que você é um felino, que você é um golfinho, que você é um pleiadiano, um arturiano. E tem gente que ainda diz assim: "Aqui eu sou humano, mas quando eu estou lá eu sou arturiano". Ah, não, pelo amor de Deus, não inventa, porque você não faz nada aqui. E se você tivesse uma consciência de um planeta que você diz que é super evoluído, e você chega aqui, é um medíocre, era melhor você ficar de boca fechada, porque a consciência é a mesma. A consciência que sai do corpo é a mesma que está dentro do corpo. O que eu vejo lá é aqui, o que eu aprendo lá, eu trago para cá. Então você não pode ser evoluído, ético, maravilhoso lá, chegar aqui e ser um cara vaidoso, orgulhoso, cheio de problemas e defeitos. Vai me desculpar, você está se loqueando, você está fantasiando uma história aí, sei lá para quê, para ter uma significação, que isso é outra coisa que o ego quer. Como eu não tenho dinheiro, não sou uma pessoa famosa, eu começo a inventar que eu não sou daqui. Eu vim do espaço. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo isso, que veio do espaço, eu vim do espaço, eu vim do espaço. Aí eu: "E daí, o que que você faz diferente de mim? Nada, e eu ainda faço mais do que a criatura". Tem gente que fala assim: "Não, Cristina, você não é daqui". Eu: "Aham, você é das estrelas". "Confessa aí, confessa". "Ah, não, não posso". "Ah". Mas o que que adianta eu dizer: "Não, não, não", a pessoa não acredita. Teve um que falou assim: "Você é viajante das estrelas". Eu falei: "Somos, somos". Mas isso é uma coisa muito além do que isso aqui, nesse livro. Muito além do que pode dizer, esse pessoal aí que é ufologista, de nave que veio aqui e deixou, ou exilados de capela que não tem data, é outra loucura. Aí inventam Nibiru, capela, Bilu, ai meu Deus do céu, gente, para inventar essa já não basta isso aqui tudo, que a gente já leu, já viu que não deu certo, agora a gente está inventando outra história para o século 21, 22, 23. Então, na época que Moisés liderou aquela tomada daquela terra, o que que existia lá? Era uma terra prometida. O que que você espera? Se alguém falar assim:
Vocês vão ter uma terra prometida para vocês fazer a casa de vocês. Vocês vão esperar um local habitado? Uma invasão, é isso? Tomando terra dos outros, uma invasão de prédio, é isso? É MST? Quer dizer, eles são aqui o início de um MST, que é errado? Cadê a terra prometida de um governo, porque o governo tem, para assentar pessoas? Não tem, como aqui também não tem. Então, se o Deus não fez, eu também não faço. Então tá lá. O que que tinha lá? Cananeus. Os cananeus, Canaã, né? Era o principal. Era o grupo étnico que deu o nome à região. Canaã, cananeus. Eles foram lá tomar de assalto. Que terra é essa? É aquela que está brigando lá, naquela faixa de Gaza. Eles eram constituídos por várias cidades-estado, que antigamente era sempre isso, cidade-estado. Não tinha um país, né, como a gente entende agora, né? É bom, né? História, né? Seria bom, né? Um curso de história, né? Estou quase dando um curso de história do mundo e do Brasil também. E tinha uma cultura diversificada. Os cananeus eram conhecidos por suas cidades fortificadas e por sua influência cultural na região. Então era um povo fortão, mas tinha também os amorreus. Amorreus era outro grupo que ocupava partes de Canaã. Eles também tinham cidades-estados. E tinha os heteus. Era um povo que se estabeleceu e que incluía partes de Canaã também, só que tinha um tipo de sociedade um pouco mais desenvolvida. Mas era um grupo, gente, aquela terra ali. E tinha ferezeus e por aí vai. Outros grupos menores também. Então, quando, né, acontece essa história da conquista de Canaã, né, que foram liderados por Josué, Josué que desce o monte para ir, que eu já disse, Moisés foi proibido porque ele não foi perfeito, então, você não é perfeito, e o Javé falou, não, você tirou eles lá do Egito, você fez aquele negócio todo a meu mando, mas você ali você duvidou, ali você não quis, ali você fez eu ditar de novo. Tipo, pequenos deslizes de Moisés não foram perdoados, tá? Então, está lá no Antigo Testamento, Moisés depois morre, não vê. E como que se dá isso, né? Quem estava, o povo, né? Eram os cananeus e tinha também, segundo a história romana, filisteus, que é uma polêmica aí, tá? Que é o pessoal justamente que está lá na faixa de Gaza, tá? A sua presença na região remonta ao século XII antes de Cristo, que dá mais ou menos isso daqui. É bem antes do Moisés estar chegando lá. E continuou por vários séculos. Os filisteus são frequentemente mencionados na Bíblia. São, você vai encontrar aqui. Eles eram conhecidos por serem uma sociedade guerreira e avançada. E eles estabeleceram uma cidade-estado, incluindo Gaza, cidades-estado também. Gaza, Askelon, Asdobe, Ekron, Gate ou Gat, não sei como é que pronuncia isso, porque não sei se está em hebraico. Então, eles desempenharam um papel importante na história do antigo povo de Israel, toda essa questão aqui. Então, uma das figuras bíblicas mais notáveis associadas aos filisteus é Davi, que derrotou o gigante Golias, famosa história. Então, veja, e essas histórias, na hora que você vai ler, que você vai pesquisar, você vê que era uma lenda que tinha na Babilônia, uma lenda que tinha não sei aonde. Então, essa Bíblia, ela é cheia de histórias, de lendas de outros povos, está tudo junto e misturado. Quando você vai ver, isso é a história, né, do Antigo Testamento, quando se montou tudo isso, né, você vê muita repetição. Aqui eu estava vendo a repetição. Segundo o discurso de Moisés, ele, em Deuteronômio 4:5, ele fala de toda a questão, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, está aqui o meu mandamento, não sei o que, não sei o que. E mais adiante, não sei se era mania copiar mais de uma vez, no capítulo 6, ele repete a mesma
coisa, e também vai repetir nos Levíticos. Então, quer dizer, além de ser um texto, textos, livros, cheios de repetição, aí tem os estudos, como era feito, era letramento, não era alfabetizados, eles eram letrados, para copiar letra. Muitos copistas eram apenas letrados. Eu copio. Agora, nessa que eu copio, uma perna eu tiro, um pingo lá eu esqueço. Já viu, né? E isso a gente vai ver até no Novo Testamento, tá? Porque tem a escrita em grego, né? Tem em hebraico, aí tem aquela coisa aramaico, e era essa palavra, era aquela palavra, porque há também estudos específicos sobre o Novo Testamento. Primeiro, né, tem os estudos da montagem toda a Bíblia, a escolha dessas cartas, está faltando carta, é carta que some, é carta que aparece. Então, na questão do Novo Testamento, que já é bem mais fininho, né? Tirando isso tudo aqui, vamos dizer que a gente tire, porque aqui tem de tudo, tem lenda, tem poesia, tem história, tem essa parte toda de números, de censos, né? Provérbios, os profetas, essa linguagem dos profetas, aí vem um mentorado meu, fala, China, e Nostradamus, meu Deus, é a mesma coisa, isso se repete o tempo todo. É uma coisa humana de querer ser um profeta. Até hoje a gente está vendo isso. Quem não quer ser o profeta? Veja, eu sempre achei estranho que todo mundo proibisse, inclusive o sistema, que desacredita o tempo todo a astrologia, e não faltam artigos de toda a mídia contra a astrologia, não só igrejas, não só padres, não só pastores, mas muita gente falando contra a astrologia, e a mesma mídia que é contra a astrologia, que tem artigos contra, é a mesma mídia que chama o profeta no final do ano, seja um jogador de búzios, seja um astrólogo, seja um tarólogo, para fazer o quê? Para fazer profecias para o próximo ano. Gente, me expliquem, bota aí embaixo no comentário. Cristina, isso é feito por causa disso, 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 mas uma coisa lógica, tá? Não uma fantasia, porque fantasia eu tô careca de saber que eles estão manipulando. Tipo assim, é proibido, 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 mas quando me interessa, eu coloco ali para você, alimentando a tua fantasia. E hoje eu vejo jornalistas, astrólogas que são jornalistas, fazendo o quê? Colocando terror. A astrologia é só para prever as coisas ruins? Fazer profecia de catástrofe apocalíptica sempre? Então eu estudei astrologia errada, gente. Porque eu não vejo isso. E mesmo que eu veja que há uma possibilidade, há uma tensão, quando eu vejo antes, eu dissolvo. Isto é tão verdadeiro, tão patente, não precisa nem estudar neurociência. Veja, na hora que você descobre uma traição, você continua traída ou você toma atitude? Acabou a traição na hora que você botou o olho. As consequências é você que vai dar. Você pode até esquecer, pode perdoar, pode fingir que não viu. Agora, a pessoa pode continuar. Se eu sei que ali vai ter um assalto, se eu sei que ali uma ponte vai cair, eu vou andar por ali? Tá uma previsão. Então eu tenho uma intuição, eu consigo perceber, né, que energias estão sendo manipuladas e criando situações de tensão. Eu vou entrar lá no meio do furacão? Não, acabou a previsão. Acabou a previsão coletiva. Agora, o que que eles fazem? Eles colocam filmes, séries, entretenimentos terroríficos, apocalípticos, distópicos. Quando a mídia vem, vocês estão loucos para que isso aconteça. Agora eu queria saber, está todo mundo querendo sair da Terra, morrer, é isso? Está todo mundo querendo ir embora?
Porque é só isso que eu posso imaginar. Se vocês gostam de ver, terror, apocalipse, todo esse tipo de coisa, é porque está todo mundo achando que vai sair, que vai embora e que vão todo mundo para uma terra prometida. De novo, uma terra prometida, é isso? Antes Javé prometeu aquele pedacinho de terra lá. Agora vocês estão esperando o quê? Um paraíso. Que agora, inclusive, né, a igreja que vai e volta com as suas indulgências, né? Você pagava as indulgências, aí vem o protestantismo, não vamos vender, não sei o que, não sei o que lá, mas tem um dízimo, e o dízimo é para quê? Para alimentar o corpo da igreja. Mas para que alimentar o corpo da igreja? Para assistir aqueles menos validos, é isso? É isso que acontece? Eu trabalhei dentro da igreja. Sei muito bem que não é. Sei muito bem quem diz, porque a igreja gasta isso, gasta aquilo, e eu também preciso, e não sei o que, sobra só uma merrequinha que eventualmente faz alguma coisa. Mesmo centros espíritas. Eu só acredito quando a pessoa faz individualmente, por ela, e não faz estardalhaço. Quero dar sopa, quero dar cobertor, né? Como cansei de fazer, quando tinha livraria, né? Vou dar brinquedos, não digo aonde, não digo a quem, não faço foto, né? Meu filho vestido de Papai Noel ia lá. Isso aqui é. Se você quer dar, se você acha que é caridade, é isso, e que isso é bom, você sente aquela volição, faça, mas não faz para parecer. Agora coloca lá, casa tal, sei o quê. Aqui nós fazemos isso, fazendo aquilo, fazendo caridade com a mão alheia, ou induzindo que a pessoa seja caridosa quando ela não teve essa volição. E eu falei mesmo para inclusive um mentorado meu, que assim, toda a família vai lá, dá sopão, fala lá com o pessoal e dá comida. Aí eu falei assim, e ele se sentia meio deslocado. Ele achava que não era bem aquilo, que não adiantava, porque as pessoas não saíam daquele lugar. E eu falei, você está correto. O que que você pode fazer? O que que essas pessoas necessitadas que estavam à margem da sociedade, numa cidade, eu não vou dizer qual, tá? É um mentorado meu, foi, né, um mentorado meu, né, que disse que vai dar um tempo e depois volta. Mas eu disse para ele: no que você é bom? No que você é bom? No que você se especializou? Bom, vender ideias, fazer contatos, criar parte de TI, né? Vender isso, aquilo. Falei, você não pode usar esse seu discurso para encaixar, né? Você tem contato com várias empresas, você faz vamos dizer, o marketing de várias empresas. Por que você não conversa com os proprietários dessas empresas e vê se não tem um emprego para um daqueles, um emprego para um outro? Você pode fazer uma ponte entre eles. Eles precisam de aprender a pescar e você pode dar para ele a vara, né? Ensinar a pescar, deu a isca e ele vai sozinho. Mas aí, se você colocar, vamos dizer que tem um 10 ali, se você colocar os 10 dentro do sistema, vai ter outros ali, às vezes não. E eu preciso de me sentir caridoso e útil. Então eu também mantenho dando cobertor e dando comida, o cara ganha, fica ali, não arranja emprego, não sai daquela rua, daquele chão, daquele abrigo. Eu não considero isso caridade. Há quem considere. Caridade é você colocar a pessoa, é você dar formação para ela. O que está faltando? Ele não tem qualificação. Vamos fazer um coletivão de professores de TI, de inglês, disso, daquilo. Não, que isso, não, imagina. No que eu sou boa? Nisso. Ensinar, falar. Se eu fosse fazer caridade, já fiz aos montes e faço nesse sentido. Eu dou aquilo que eu tenho. Eu compartilho aquilo que eu tenho. Por que eu tenho que inventar moda? Só essa maneira de fazer, só essa. Porque tem alguém manipulando isso aí, tem alguém pegando parte disso aí.
vivendo disso aí. É igual ONG, gente. Todo mundo acredita em ONG, só que quando a ONG começou, ela poderia ter uma boa intenção. Já desviou, já virou até lavagem de dinheiro. Então o problema é o ser humano. Mas que ser humano? Esse ser humano inconsciente, que não olha para si, que não olha a verdade, que não busca a verdade. Veja, eu não busco a minha verdade, eu não busco a verdade do livro. Eu não busco a verdade da situação, do sistema. Agora eu também não quero vou esperar que eles digam a verdade, mas por que eles mentem para mim? Quem você acha que você é e quem você acha que eles são? É muita bobeira. Caminho de espiritualidade prática é um caminho individual. Podemos fazer tem um templo budista, tem um templo com uma filosofia, lá tinha a escola do Pitágoras, do Sócrates, do Fédon, do Fedro, do Timeu, sempre teve escola Platão, tinha academia, não era só para estudar filosofia ou lógica ou retórica. Era uma reflexão, o epicurismo, o estoicismo, que hoje, ai, ficou moda estoicismo. Vai lá estudar Grécia, gente. Fica pegando o estoicismo interpretado por não sei quem, por não sei quem. Vai lá ver se você realmente vai ser estoico. Até porque o estoicismo, da maneira como a gente está entendendo, ele já foi mais do que filtrado. A primeira escola é uma coisa, a segunda escola é outra, a terceira, que é de Sêneca para cá, já sofreu mil transformações. A gente tem uma coisa parecida com o estoicismo. Ah, Marco Aurélio. Alguém já leu as meditações de Marco Aurélio? Que chato. Não conheço nada daquilo que ele está falando. É história, né? Mas tem algumas reflexões. Mas dentro do cristianismo, tem muito de maniqueísmo, estoicismo. Claro que tem. Porque o cristianismo é uma versão romana. Romana não, greco-romana. É uma mistura. É judaico, greco-romano. Hum? Então, quando eu estudo filosofia, o pessoal fala assim: nossa, a filosofia é cristã. Não, a filosofia é filosofia. O cristianismo que foi lá e pegou. O cristianismo é um sistema, gente, não tem nada a ver com a figura do Cristo, tá? Vamos separar. Quando eu falo cristianismo, estou falando do sistema que se criou, que se manipula, político, religioso, bem datado, tá? Tem 2000 anos aí. Sim, isso. Porque antes de ser considerado religião do império, nem se chamava cristianismo, tinha vários nomes, já disse aqui. Até ofitas eles já se chamaram, como gnósticos também. Então, até os hospitalários, que depois veio uma ordem de hospitalários, é uma alusão a essa ordem antiga que estava por ali também entre os judeus. Então, tem que estudar a história, é muita informação. Ai, Cristina, é muita informação que você fala assim, é muita coisa. Eu sempre li, sempre busquei, sempre estudei. Não é um dom assim que vem e fala, não. É estudo ali, ó. Ninguém está na praia, eu estou lá estudando. É gosto, eu quero a verdade. E depois eu ensino. Agora, discernimento, vocês têm que começar a aprender a discernir. Será que isso é verdade? E hoje vocês têm uma coisa na frente, que é o Google e outros, Bing, outros que vocês quiserem aí pesquisar. Bota lá a pergunta, lê uma, lê duas, lê três versões. O chat GPT não vai te responder, não, porque ele vai varrer somente o usuário, tá? Aí vai lá, pega um livro de referência, sabe? Então, quando um mentorado meu ou cliente, né, pelo WhatsApp, ele vai mandando perguntas e tudo, eu digo, perguntas e textos até dá para ler, responder, explicar alguma coisa. Agora, quando vocês me colocam 3, 4 vídeos de uma determinada figura ou de outra pessoa, para eu criticar ou mostrar se está certo ou errado, se vocês já estão me trazendo, vocês já estão desconfiando que aquilo não procede. Faz um resuminho e fala assim: fulano falou isso assim, assim, procede. Ciclaninha está falando isso.
Eu não preciso ficar perdendo meu tempo para assistir, ainda mais que eu falo: "Não, meu Deus do céu". E como eu sou muito sincera e honesta, eu vou lá escutar, que eu podia ver assim, poxa, mas eu não faço tábula rasa de ninguém. Será que aquela figura falou alguma coisa boa naquele momento? Será que aquela outra, nesse momento, dá para aproveitar? Só que quando eu vejo é um monte de salada, mas só que eu perco meu tempo. E eu estou montando cursos para vocês. Então é por isso. Agora pergunta, eu respondo. "Ah, esse texto aqui, às vezes eu já conheço", tá, eu respondo uma explicação rápida, mas eu vou dar curso para vocês. Eu estou montando todos eles, já está saindo da plataforma, vai ser em forma de, eh, é uma espécie de clube, né, uma clube de cursos, clube de palestras, né, é um centro de cultura dinâmica. E vai ter lá tudo direitinho, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, vai ter curso e vai ter um monte de coisa gratuita. Tudo que eu puder, só que eu tenho que sentar aqui e gravar, 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 além dos meus mentorados, além dos mapas, além das receitas e das pesquisas florais, então tem bastante coisa. Então, para ajudar, porque eu nem monetizo esse canal, então para ajudar a Cris Danoá, vocês já podem ler e resumir, ou ver e resumir, ou então para de ver e foca no que eu estou colocando. E eu já disse, existem coisas mais consequentes para você ver. Tem aí um canal bom de filosofia, um ou 2, né, tem alguma coisa boa, para vocês escutarem de música, vai escutar uma música clássica que melhora o cérebro, Krishnamurti, filosofia Advaita, que você vai encontrar vai, sabe, dentro dessa linha da espiritualidade prática, eu tenho uns autores que eu já dou de cara. Krishnamurti, de cara. Ah, Krishna e Moria. Moria também, mas não esse Moria que está na rede, né, gente. É o livro ali com uma espiritualidade prática, mas Krishna não é prático? Claro que é, bota em prática e você vai ver que é prático. O que que vocês acham que é prática? Arregaçar a manga e dar sopão? Não. Quando você está respirando e meditando, é espiritualidade prática. Quando está se observando e anotando, é espiritualidade prática. Quando você está fazendo exercício para sonho lúcido, para anotar, é espiritualidade prática. É espiritualidade prática o dia inteiro você se observar, chegar no final do dia, "Ai, que dia ótimo, porque eu observei", e depois você começa a atuar no seu dia, antes mesmo de vivê-lo. O estar presente é uma espiritualidade prática, mesmo quando você está assistindo televisão, mesmo quando você está conversando, mesmo quando você está escutando o Cristo no ar, estou aqui, estou sentado, e não deixa a mente sair para se bloquear para o trabalho, para o passado, vocês estão sempre no passado, ou quando vocês não projetam o futuro, e nem sempre é um futuro bonito e legal. Ainda se vocês vivessem aqui, projetando um futuro bom, legal, daqui a 1 ano eu vou estar não sei aonde, daqui a 2 anos eu vou estar melhor de saúde, eu vou estar mais próspera. Não. "Ai, que terror. Ai, que vai ser horrível. Ai, que eu não sei como é que vai ser. Ah", não, aí nem vale a pena pensar, porque você nem viveu. Vai que acaba o mundo e você está ali sofrendo com antecipação. Pelo amor de Deus, né. Então, nada de sofrer por antecipação e passado, acabou. Chega. Se vo Já tem dentro do teu corpo isso, eu trato essa parte, mas não precisa ficar o tempo todo voltando, porque às vezes a gente trata e a pessoa traz de volta, porque traz. Na hora que você revive mentalmente, você vai reviver emocionalmente, pronto, o cérebro, tá vendo isso aqui? Não faz diferença entre real e imaginário. Tudo que você vê, seja com os olhinhos para fora, seja com seus olhinhos para dentro, assim, ó, é real, é real. Por isso você tem reações. Se não fosse isso, a pornografia não fazia o efeito que faz. E os videogames também não. Então, tudo que eu estou vendo, eu estou vivenciando emocionalmente e, pasmem, fisicamente. Uhum. Então, quando eu trabalho com a PMT, quando eu trabalho com a RMT, com toda a mentoria, eu estou
trabalhando com você para você pensar, usar isso aqui positivo, além da sua reflexão, além da sua verdade, de uma maneira positiva. Se eu passo um exercício para vocês, vocês acabam não fazendo, e eu não sei que cargas d'água de tanta crítica que vocês têm com você mesmo. Eu falei: "Olha para o espelho, olha para o espelho, vai lá para o espelho, olha, quem é você?" Pergunta: "Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu sou? Eu sou realmente uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa vaidosa? Eu sou orgulhoso?" Pergunta, pergunta. E depois que você descobrir, dá uma boa risada na tua cara. Que bobeira, porque você é luz. Porque não é para você assinar nada disso, que tudo isso vai ser o teu ego, que você pode descartar, na hora que você está observando não é. Dá uma boa risada e não te leve tanto a sério. Não leve principalmente suas dores a sério. Porque com certeza, se você olhar adiante, vai ter gente com muito mais problema real e com dores reais do que você. Você está numa dor imaginária, o outro está numa dor real. Você deveria ter vergonha da sua dor imaginária. Dá uma risada e fala: "Para com isso". E toca o presente, agradece no local que você está. Agradece tudo que você tem, porque tem gente que não tem. E nessa gratidão fortalece o teu ser ali, na presença. E se você quer projetar o futuro, projete o futuro positivo, porque no que você projeta o futuro positivo para você, você vai arrastar outras pessoas para esse positivo. Porque se eu imaginar que eu estou numa baita casa grande, essa casa ela é mantida, sustentada por uma série de pessoas que têm que ter emprego. Elas vão estar ganhando dinheiro e esse dinheiro elas vão estar felizes, vão estar resolvendo os problemas dela. É uma rede positiva. Se eu penso em prosperidade, eu vou construir uma prosperidade junto comigo. Quando eu montei a livraria, era assim que eu pensava. Era escritor, era gente que fazia um evento ali junto comigo. Eu comprava um refrigerante em algum lugar, eu encomendava o salgadinho em outro, encomendava um bolinho em outro. Então, todo mundo estava participando, eu financiando, né, essa prosperidade toda e vendendo o livro para o autor e as pessoas ganhando não só pelo evento, mas também o conhecimento. Então, onde que isso não é prosperidade? Vamos pensar grande? Isso é espiritualidade prática. Eu vou trabalhar a mim, vou ficar na presença e vou melhorar a mim e o mundo. Assim. Cada um no seu quinhão. Eu não vou melhorar o mundo indo para a África, dando dinheiro para ONG tal, ou para a ONG dos golfinhos. Eu vou melhorar meu mundo aqui. O que você faz pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu prédio, ou pela sua comunidade, a sua vila, ou a escola do seu filho, da sua filha, sabe, tem muita coisa prática, imediata. Que as pessoas não fazem e ficam sonhando, imaginando e jogando, né, para um lugar inexistente, utópico. Isso é espiritualidade prática. Quando Cristo passou por essa terra, e eu não sou cristã no sentido cristianismo, eu tenho ele como tenho Moria, como tenho Krishnamurti, claro que eu acho que ele é mais, pela coragem que teve, pelo que passou, pela luz que trouxe. Faça. Mas não fica fazendo propaganda. Ame, faça por você. Ele disse: "Você tem que morrer em vida e nascer de novo". Isso é uma espiritualidade prática. Quem dá conta disso? Que pastor faz isso? Que padre? Que rabino? Eu questiono. Nem tem caminho. Eles vão dizer: "Vai ficando aí na missa". Foi isso que ele falou? Vão ficando aí no ritual? Não. Observa. E ele diz até: "Se você tem algo que o outro
vai criticar, você tira. Porque você não tem que provocar nada em ninguém. Você tem que olhar para si, uma verdade, a verdade de si mesmo. "Ai, Cristina, eu pensava que eu era linda, maravilhosa", ou eu pensava que eu era o must, que eu era o fera, que eu era bom, e agora eu tô vendo isso tudo, você tá passando por cima de mim. Eu não. É a verdade, a luz que está levando a sombra embora e desconstruindo isso tudo que você achou que era você. Então aceita. Porque é para ser feliz e fazer o tanto quanto possível essa felicidade à sua volta. É para viver em paz, sem remédio, sem dependência, sem droga nenhuma. Não precisamos, não precisamos. Aí vem: "Nossa, é uma doença mesmo, você não sabe, depressão, ansiedade". Sempre me disseram isso e não é verdade, porque não cura. E tem muitas inferências possíveis para você chegar a isso. Como que uma pessoa que mal viveu, já está cheia de mágoa, cheia de problema, porque o mundo está sem direção, sem proposta, tá uma salada, uma bagunça, uma zona mesmo. Então aqui, você tira a escola, você tira o propósito, você tira a pesquisa, vai botar o quê? Com um monte de adolescentes cheios de energia, videogame e sexo, é isso? Comer, jogar e fazer sexo, é isso? É isso que está dando para essa geração? E as pessoas estão querendo que elas fiquem satisfeitas, que fiquem bem? Aí enfia remédio, toca remédio, e ninguém estudando nada, aceitando tudo da onde? Que pacote? Da onde está vindo esse pacote? Não é do astral, não é lá de cima, você está engolindo de pessoas impostoras de uma sociedade que está lá em cima, chama-se Estados Unidos da América, que vende esse pacote para todo mundo via internet e por aí vai. E aqui, demais esse reduto, demais. Fora o povo aqui que já está bilionário, milionário de políticos. Veja, nossa país cheio de problema, com uma folha de pagamento de milhões. Não vamos entrar nisso, né? Mas está tudo ligado. Religião, política, sistema, ciência, mídia, está tudo ligado, tá? Por isso eu questiono tudo isso. E faça você a sua liberdade, não precisa anunciar para ninguém não, faz você. Cada um que fizer vai fazer o seu caminho, vai chegar lá, vai sentir e vai ver. Que bom que eu segui aquelas palavras, porque hoje eu sou livre, hoje eu sou feliz, hoje eu posso, sabe, controlar, não controlar o que eu vou fazer. Claro que vai ter revés, claro que vai ter desafio, claro que vai ter o que fazer. Nós estamos aqui nessa realidade. Eu não estou dizendo que vai ser isento, mas é aqui, perene, a certeza de cada dia que você acorda, você está feliz, agradecendo mais um dia para eu tentar, para melhorar, para fazer diferente, para fazer meu projeto acontecer, etcétera. Nem que seja o seu projeto, você viver com uma saúde até 90 anos, sem perturbar ninguém, sem tomar remédios, andando, caminhando, sem ficar na cama, sem ter Alzheimer, sem ter já é um projetão, já é um projetão, pode crer, tá bom? Que você já vai poupar muita coisa para você e para os outros, inclusive de dor e sofrimento, ok? Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.